Podcast Quatrícios. Episódio de hoje: Fracasso. Olá! Se você já ouviu ou assistiu ao primeiro episódio que gravamos, legal tê-lo de volta. Falamos sobre algo que mexe com a vida de todo mundo, sobretudo em tempos de isolamento e medo: a saudade. Bom, se você está nos conhecendo agora, seja bem-vindo. Nós somos os Quatrícios, 4 Vinícius que nunca estiveram juntos presencialmente. Em breve, quem sabe. Mas, por enquanto, o universo digital é a nossa mesa de bar. Quer dizer, mesa de bar não. Zimbrão é professor de educação física, personal, é do tipo que dorme cedo para ver o sol nascer na vista chinesa. Foi visto num boteco pela última vez em São José do Vale do Rio Preto, lá pelos anos de 1990. Comandante também não costuma ser visto em balcões proibidos para menores. O último registro de que se tem notícia foi na Praça d'Armas do 3º navio que comandou. Está na reserva da Marinha, mas é membro titular dos Quatrícios, onde não lhe cobram barba feita nem cabelo cortado. Marcão, o Vinícius das 6 profissões, padece do mesmo mal dos outros Vinícius. Tem paladar insensível a produtos de alta qualidade. Em outras palavras, gosta de vinho barato, embora seja filho emérito de Bento Gonçalves. Medalhista olímpico, é costumeiramente visto na praia onde joga vôlei. Não, eu não sou gago. De minha parte, serei visto em botecos apenas sob a mira de armas. Como bom canceriano, gosto de ficar na toca. Só sei diferenciar vinho bom de vinho ruim no dia seguinte ao consumo. Se deu ressaca, era ruim. Se não deu, ainda bem que tomei o engove. Dito isto, gostaria de anunciar o tema do nosso segundo episódio. Na contramão dos best-sellers que vomitam fórmulas manjadas de sucesso, queremos falar da outra face dessa mesma moeda: fracasso. Sim, fracasso. Em quantas corridas de aventura, Zimbrão simplesmente se autodecepcionou? Quantas vezes o comandante deu bobeira à frente de suas missões? O Marcão perdeu mais nas quadras ou nos negócios? E eu, nessa vida de contar histórias, onde pequei? O que não faria de novo? Já que o mundo só canta vitória, decantemos então os nossos fracassos. Com a palavra, você, Vinícius. Qual? Hoje eu vou pegar para mim. Já que da última vez eu fiquei no final da fila para contar a história da saudade, eu acho que derrota é comigo mesmo, né? Como eu joguei muito tempo, com certeza perdi muitas vezes. Na pergunta aí, foi muito legal, Dona, você perguntou se eu perdi mais no esporte do que nos negócios. Já perdi nos dois, e já perdi um monte. Mas eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu duvido que uma das histórias que vocês vão contar, vocês tenham a prova aí na mão. Porque você falou, medalhista olímpico. Então, cara, o cara é foda. Só que eu perdi a medalha de ouro. E eu perdi para essa camisa, olha só. Eu ainda tive a cara de pau de trocar a camisa com o Pat Powers, que me deu muita varada. Eu ainda guardei a memória da minha derrota. Essa é realmente para a história. Estamos falando de 1984 e até hoje a camisa vermelhinha está aqui no armário. Botei uma verde hoje para brigar com ela, mas lá atrás foi um 3-0 de varada. E assim tiveram vários, né? Só para resumir a tua pergunta, nos negócios, hoje eu faço investimento em 3 empresas, mas já fechei umas 4. Abriu, fechou, startup, muda, o negócio é bom, vai dinheiro, volta dinheiro, empata 0-0, sai de novo. Então, assim, a gente tem muita história para contar de derrotas e de coisas que nós aprendemos com cada uma dessas derrotas. Quem é o próximo Vinícius a contar uma? Comandante, a gente falou de bobeira nas suas missões. Missões no Haiti, missões na Antártida, volta ao mundo. Comandante, dá para falar de bobeira ou são segredos militares inenarráveis? Dá para falar. Eu acho que de vez em quando acontecem bobeiras também. Comigo aconteceram muitas bobeiras.
Mas eu queria, até quando alguém puxou isso quando a gente conversou de saudade, eu acho que foi o Donola, que veio para a etimologia da palavra e tal. Eu não vou ser tão profundo, porque eu não sou um acadêmico como o Donola. Eu fui aqui no dicionário e a gente está falando de fracasso, né? Então, por exemplo, sinônimos, fui num dicionário de sinônimo de fracasso. Insucesso, perda, fiasco, tal, desastre, parará, e derrota, né? Derrota dos sinônimos de fracasso. O Marcão acabou de falar sobre uma derrota dele, apesar de eu discordar de que isso foi um fracasso, porque ele teve a derrota na final, né? Então, quantas seleções não foram à Olimpíada, quantas seleções que foram à Olimpíada ficaram pelo caminho, né? Então, essa medalha de prata que eu assisti, menino, né? Essa 4 em Los Angeles, na verdade, para mim, foi uma vitória. Olha aí, comandante. Olha lá, olha aí. Então, isso não é. Isso não... Mas ela podia ser dourada. Então, depois né, vai ter que entrar de novo. Eu ia ter feito o trabalho um pouquinho melhor se eu tivesse feito ela dourada. Né? Não, eu sei, mas eu acho que o fracasso, não. Muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. Mas voltando à derrota, aí eu também, no mesmo dicionário, eu vou ler aqui sobre derrota, que tem um termo de marinha que nós, na Marinha, utilizamos derrota o tempo todo e que está no dicionário como termo de marinha, dizendo o seguinte, que é um conjunto de anotações da navegação de um navio em livro próprio, ou o espaço percorrido num caminho pelo navio. Então, o navio ele não tem rota a percorrer, ele tem derrota a percorrer. Derrota é o caminho que o navio faz no mar, né? E, inclusive, está no Cisne Branco, que é o hino da Marinha, né? Um dos versos do Cisne Branco fala em derrota a percorrer, né? Eu não sei se foi por isso que se criou esse termo para navegação e tal, mas o fato é que eu lendo isso e introspectivo aqui pensei no seguinte: será que o nosso percorrer, a nossa navegação na vida, né, aí puxando para a nossa vida, não é também uma série de derrotas, né? Não é uma derrota constante que a gente faz, e quanto mais tempo a gente vive, mais longa é essa derrota, né? Mais tempo a gente navegou na vida, e, obviamente, as quantidades de derrotas também vão ser maiores, né? Então, eu acho que a derrota ela faz parte da nossa vida, diariamente, né? Diariamente a gente ganha, a gente perde. Isso está textualmente dito no dicionário como a derrota, que é o caminho que o navio percorre. Nós todos percorremos caminhos diariamente e vamos cumprindo a nossa derrota. Acho que é isso. Zimbrão, dá uma olhada. Eu achei lindo, filosófico, profundo, mas ele não foi pontual. Então, daqui a pouco, algum dos quatrícios volta à pergunta da bobeira, porque ele fugiu da pergunta. Sim. Vamos ser pontuais, Zimbrão? Sim. Prática, na verdade, sobre derrota, fracasso, bobeira, embora eu concorde com o comandante. Quantos atletas nem vestiram a camisa da seleção? E de que maneira aquela medalha de prata nos pavimentou uma história de ouro? Zimbrão, fala você. Sim, olha, eu vou te falar, eu fiz o dever de casa também, fiz o trabalho de pesquisa, não da etimologia, mas comportamentalmente falando, conversei com umas pessoas, uma amiga amiga minha que é muito pensadora e tal, e ela me disse uma coisa, quando eu perguntei sobre fracasso, ela falou uma coisa que eu achei interessante. Tudo que a gente adjetiva, a gente limita. E eu gostei dessa frase, dessa afirmação. Então, quando você cria o adjetivo, você está limitando aquilo. Se a gente for entender, eu vou na parte filosófica também, eu não vou fugir, não, eu vou falar dos fracassos, supostos fracassos, mas eu estou querendo dizer que eu concordo com o comandante, porque é muito subjetivo você analisar o fracasso. Aos olhos de um garoto que está começando a jogar voleibol,
ouvir o Marcão falar e uma medalha de prata olímpica, isso pode ser o maior sucesso que o cara pode imaginar, o fato de estar numa Olimpíada. Então, assim, depende muito de quem olha, né, a subjetividade dessa informação. É óbvio que, para o nosso momento, aquilo é visto como um fracasso. Mas eu costumo, analisando esse tema, desde a semana passada, a gente falou sobre isso, eu olhei que como a gente volta à questão da impermanência, né, que é o tema que eu levantei e que eu acho que é interessante. Como a gente tem essa coisa da impermanência da vida e a gente não tem como voltar atrás, então qualquer insucesso ou qualquer fracasso, na verdade, foi uma bênção, um aprendizado para que a gente chegasse onde a gente está hoje. Então, se você fracassou naquele momento, de repente, alguma coisa diferente você está fazendo hoje por causa daquilo. Então, assim, como não dá para olhar para trás, eu tento ter uma visão muito, muito positiva, mesmo do fracasso. É aquela história da onda, né? A onda, quanto mais alta a onda, mais o cume da onda, né? A estação de estar lá no alto, maior é o sulco dela, né? Atrás. Então, assim, para a onda ela se levantar e ser muito alta, ela tem um buraco muito grande atrás dela. Então, eu acredito que o insucesso, o fracasso, faz parte disso. É o sulco, ou é a planície, para depois você estar no pico. Né? Então, assim, eu tento olhar sempre essa coisa do copo cheio, copo meio vazio. Pode ser uma coisa muito filosófica, muito positiva, mas é uma coisa que eu gosto de olhar. Mas não fugindo do assunto... eu pensei que eu estava fracassando na minha tentativa de tirar conteúdo, né? Mas você não acha? Eu não estou conseguindo. Eu tive derrotas. Eu já tive muitas derrotas. Eu tenho fila para contar, né? Eu tive muitas derrotas, mas, por exemplo, corrida de aventura, né, que é o esporte que eu competi durante mais de 10 anos, assim, não posso dizer alto nível profissionalmente, porque não é um esporte profissional, muito menos no Brasil. Mas eu viajei pelo mundo e tal, eu competindo, e eu tive provas, tem provas que duram dias, horas, enfim. Eu tive provas depois de 2 dias competindo, brigando por uma disputa lá com a equipe e ter que desistir da prova por uma desidratação, por alguém da equipe estar debilitado fisicamente ou emocionalmente. Então, assim, eu tive que desistir de provas em que havia 4 pessoas, porque é uma equipe, né? Então, você desistir de uma prova em que tem pessoas ali, tem patrocinadores, né? Tem o dinheiro gasto pela viagem, pela prova, tudo isso, pessoas que colocaram dinheiro ali, investindo na tua equipe e tal, e você desistir, é um fracasso, não só seu, mas também dos que vêm com você. Mas é aquilo, é a saúde, né? Eu fracassei ali, mas de repente foi isso que me fez ter mais saúde, né? Não arriscar minha vida naquele momento. Então, assim, eu tento olhar o lado bom, mas é frustrante, sempre né? Mas depois a gente tira proveito. Eu acho que a gente tem que voltar pontualmente ao comandante aí, porque eu achei lindo. Mas, comandante, diz aí uma bobeira em alto mar, vai, comandante. Não, então, eu ia te falar o seguinte, que eu acho que você não fracassou na tua pergunta, é que a resposta é que constrangeu a gente. Pô, a sua derrota. A minha medalha de prata na Olimpíada. Porra! Se isso aí é derrota, eu não vou contar a minha, pô. Eu tinha preparado a minha aqui, já joguei no lixo, pô. O cara... dele medalha de prata na Olimpíada. Porra. Eu também vou contar aqui, mas sobre o mar impõe derrotas diariamente, né? Porque ninguém domina o mar, ninguém domina a natureza. Então, quando você está no mar, num navio, numa casquinha, nesse mar imenso, ele faz o que quer de você, né? O que você praticamente faz durante o dia todo lá é se proteger, é tentar que ele não seja muito impiedoso com você e possa levar um da sua tripulação. Enfim, eu como você já disse aí várias vezes, eu tive a alegria e a honra de comandar 3 navios navegando e viajei muito como comandante desses 3 navios. E, assim, eu sempre, cada vez que assumi um comando, eu sempre rezava muito. Eu não sou propriamente um homem religioso, mas eu pedia muito a Deus que eu não perdesse nenhum membro da minha tripulação. Isso, para mim, era uma derrota absoluta, irrecuperável. Chegou a perder alguma vez? Pois é, eu tive a sorte
de não perder ninguém, né? Nesses 1.200 dias de mar que eu fiz como tripulante e acho que 500 como comandante. Porque eu acho também que derrota é a morte, né? Porque aí você não tem como consertar, não tem como recuperar. Então, eu, graças a Deus, nunca tive isso. Agora, eu tive várias derrotas, mas assim, um caso que até hoje eu me lembro, que eu fiz uma comissão no meu segundo navio que eu comandei, uma comissão longa de 2 meses, fomos quase até o Caribe, era um navio pequeno, navio de 48 metros de comprimento, 750 toneladas, um navio muito pequeno. E a gente navegou muito e fez uma comissão enorme de trocas de boias e de pesquisas e tal, era um navio de pesquisa. E eu estava já voltando desses 2 meses, próximo ao Natal, devia ser dia 21 ou 22 de dezembro, e passando ali ao Largo de Vitória, portanto, já descendo para o Rio de Janeiro, eu feliz da vida que ia atacar a missão repleta de sucessos, de tudo que a Marinha tinha mandado eu fazer, eu tinha conseguido e tal, até que eu recebo um rádio pedindo, por fora da comissão, quer dizer, não estava previsto naquela comissão, pedindo que eu substituísse um correntômetro, que é uma boia fundeada que mede a corrente marítima ali da região. Então, tinha um correntômetro que pediram que, já que eu estava ali, aquele negócio do JAC, né? Já que você está... Já que está aí. Vai ali e recolhe essa boia. Não é uma coisa simples, porque a boia está fundeada. Fundeada é poitada, está presa ao fundo, né, por uma poita pesada, e ali numa profundidade de 50, 60 metros. E eu tinha que, então, recolher aquela boia. A gente sabia fazer isso, já tinha feito várias vezes. Mas sabe quando aquele rádio bate assim, que você sente que aquilo ali não vai dar certo? E o comandante do navio, isso não sou eu, qualquer comandante do navio tem um sentimento muito forte disso, assim, né? Então ele falou tem assim... Tem uma sigla para isso, né, comandante? É o TPDM, né? O que quer dizer? TPDM, tem tudo para dar merda. Isso. Aí. Aí eu falei, pô, sabe quando você já está arrumadinho para chegar em casa, falar com a família e tal, ver a árvore de Natal ou montar a árvore de Natal, aí criaram essa história lá. Putz, aí eu falei, caramba. Aí chamei o meu imediato, chamei o mestre do navio, encarregado do convés e tal. Eu senti também no semblante deles que eles também achavam o TT, TDM. Mas eu ali, disciplinado, falei, não, vamos cumprir lá o que o almirante lá, o chefe, está querendo. E aí, eu não vou contar porque a gente não vai ter tempo, mas deu tudo errado. Entrou uma frente, eu comecei a ficar irritado com a manobra, aí quis acelerar a manobra, e aí passei por cima de algumas coisas e tal. Eu sei que a boia, a amarra da boia, enrolou com a minha amarra, porque uma das tentativas que eu fiz para tentar pegar aquela boia foi fundear o navio, quer dizer, jogar a minha âncora no fundo, porque entrou uma frente fria, eu estava balançando muito, então eu joguei a minha âncora no fundo para tentar me aproximar da boia. Nisso, a minha amarra agarrou na amarra da boia, não saía de jeito nenhum, eu fui obrigado a cortar a minha amarra, largar a minha âncora lá no fundo do mar. Eu fiquei sem uma âncora, o navio tinha 2, mas eu fiquei sem uma. Fui obrigado a atracar em Vitória, não mais vir para o Rio, sem uma âncora. E a boia ficou lá, a teimosa. A âncora ficou lá? A âncora ficou lá, uns 30 metros de amarra minha ficaram lá também. Eu entrei em Vitória e foi uma tristeza profunda. Eu entrando em Vitória à noite já, com um navio mutilado, né? Porque é como se arrancassem também um dedo da gente. Claro, tenho dúvida. E foi uma sensação que até hoje eu sinto, né? Dessa minha derrota. Depois a gente acabou voltando lá e conseguiu com os mergulhadores. Aí também tem que ter sorte, né? Quando eu entrei em Vitória, tinha um submarino da Marinha
atracado lá em Vitória, com uma equipe de mergulho que tinha ido para lá para verificar os estragos que aquele submarino tinha tido, porque ele tinha batido em alguma coisa e tal. Então, eles queriam ver se o casco resistente do submarino estava intacto. Então, eram os mergulhadores que a Marinha tinha. Eu conhecia um deles, era meu amigo lá de Niterói, aí eu falei com eles, enfim, aí mexemos com a Marinha, eles foram lá, aí a gente conseguiu recuperar a âncora. Eu trouxe a âncora no meu convés, né? Trouxe ela como se fosse um membro ali cortado no meu convés. Ela não estava na posição, não estava para funcionar, mas acabei trazendo e consegui passar o Natal em casa. Então, mostra aí, ele mostrou a medalha, mostra a âncora aí, comandante. Eu não tenho, cara. O navio que eu comandei nessa oportunidade está até aqui. Eu vou pegar, que perdeu a âncora. Na foto ele está com a âncora. Eu vou pegar aqui. Mas, com tudo isso, com todo o insucesso e toda a derrota, você ficou atracado em Vitória, meu amigo. Tá vendo? Então sempre tem um lado bom. Mas olha, Vitória no nome. Então, mas aí o que eu fiz também? Eu falei assim, ninguém vai baixar terra, porque a gente não veio aqui para passear em Vitória. Então, baixar terra é ter licenciamento, né? Então, a tripulação está a bordo e a gente vai correr atrás agora para tentar recuperar ela amanhã e tal. Então, a gente ficou a noite toda fazendo esse planejamento do resgate do dia seguinte, e ela estava a 70 metros, então não era um mergulho simples. O cara tinha aquele negócio de descompressão, o dono lá que é mergulhador profissional sabe. Então teve descompressão, e para puxar essas toneladas de coisa lá do fundo, aí foi uma lancha balizadora lá da capitania. Dá um filme, a história dá um... 70 metros, você entra no mergulho descompressivo, e aí você tem que usar mistura de gases, é uma coisa meio complicada. Você tem que mergulhar com nitrogênio, oxigênio e hélio, é uma confusão. Exatamente. Deixa eu fazer uma ponte para o mundo dos negócios, falando de uma experiência pessoal que eu tive lá no Sebrae. Lá no Sebrae me falaram uma coisa muito interessante, Marcão, você que é da área de negócios, eles falaram o seguinte: um cara que tem uma experiência que quebrou uma vez, ele é muito rico para a gente, porque ele quebrou, ele sabe como quebrar. O cara que quebrou 2 vezes, meu Deus, é mais... O cara que quebrou 3 vezes, ele tem uma história que para a gente é nobre. Você aprendeu muito quebrando? Cara, sim, porque, na verdade, você aprende como é que você volta, né? Eu não sei se o aprendizado da quebrada, de fechar uma empresa, que é o maior. O maior é como é que eu me recupero depois de ter fechado. Eu acho que o principal nessas minhas menores foi a escolha dos sócios. É um negócio muito, muito difícil. Nós estamos aqui os 4 meio que uma sociedade de divisão de conhecimento, mas a hora que você botar grana e ter que montar um CNPJ, abrir uma conta corrente, botar o CPF de todo mundo por trás para responsabilizar, cara, para pensar um pouquinho. Eu acho que essa foi uma lição em todas as vezes. Sempre teve um problema entre alguns dos sócios. Você é bom de sócio, de fazer sócio? Cara, eu sou fácil, né? Eu sou facinho, né? A gente brincou outro dia, né, que meu próximo livro vai ser exatamente sobre network, sobre relacionamento, né? Vai ser, segundo a Cláudia deu o nome aqui, vai chamar Construindo Pontes. Então, eu consigo conectar, eu consigo trazer pessoas para perto. Mas muitas vezes você traz, imaginando se complementar, porque a vantagem da sociedade é a complementaridade, né? E eu conto isso direto com o meu atual sócio, né? Meu atual sócio tem idade para ser meu filho, eu sou mais velho que o pai dele. Eu sou, como nós falamos aqui no início, 10 anos no colégio militar, filho de milico, ele é um anarquista. Então, tinha tudo para não dar certo, né? Mas a soma acaba dando certo. Então, mas não é simples. Essa química de escolher bem os sócios é igual namoro no começo, né? Parece e muitas vezes não dá certo. Dá certo uma vez ou 2 vezes no máximo na vida, né? Mais do que isso é quase impossível. A probabilidade, eu como matemático, a probabilidade aponta contra você. Você sabe que entre os quatríceos nós temos um que é de Escorpião, né? Qual deles? Zimbrão. É difícil ser sócio
de uma pessoa de Escorpião, essa sociedade tende a fracassar ou não? É para mim a pergunta? Claro, é que você que responde pelo seu signo. É curioso, né? Essa questão de signo é curiosa porque, no primeiro momento, eu achava isso meio ridículo, né? Mas aí você vê que tem uma questão comportamental e tal muito, muito presente assim, do Escorpião e da proximidade de Escorpião com o Escorpião, né? Como eles se identificam sem nem saber que são do mesmo signo, né? De repente você tem afinidade com alguém, e isso vem me acompanhando ao decorrer da vida. Eu me senti atraído por alguém, seja por um amigo ou por relacionamento afetivo, o que for, e aí depois entender que a pessoa tem o mesmo signo que eu. Isso é muito curioso. Então, assim, é difícil, tem umas peculiaridades da personalidade que é difícil, mas eu acho que essa questão da sociedade, como o Marcão falou, é a questão da relação interpessoal, que vale para qualquer nível. Pai com mãe, com filho, com irmão, com sócio, com namorado, com namorada. Qualquer relação interpessoal, você parte do princípio em que existem duas pessoas com crenças e know-how de vida e aprendizado totalmente diferentes. Então, quando você junta isso, né, com o mesmo CPF para fazer um CNPJ, você tem diferenças e que eu acho que a evolução de cada um a lidar com essas diferenças não é fácil, não. É uma coisa que a gente está em constante busca. Eu acho que até processo de envelhecimento e amadurecimento é isso, né? Relação interpessoal é o segredo para tudo. Fala, Marcão. Eu queria só complementar agora com o Zimbrão falando, me veio a segunda lição, vamos dizer assim. A melhor resposta é quando o cara diz sim, né? Vamos nós fazer o Quatrício? Vamos fazer? Vamos, sim. A segunda melhor resposta é o não o mais rápido possível. Então, toda vez que você estiver num caminho, numa sociedade, num negócio, num business, que começou a achar que deu errado, analisa rápido, se tiver que fechar, fecha. É melhor do que deixar alongar, abrir dívida, abrir ruído, abrir briga para o longo prazo, que aí com certeza lá no final vai ser muito pior para concluir o fechamento daquele negócio que não deu certo. Legal. Essa análise é muito boa. Legal. Eu acho que tem que ter a maturidade para enxergar, olha, não dá mais, né? É tipo no relacionamento, você tem que ter a hombridade, a maturidade para falar, não dá. Comandante, na Marinha, essa conta é diferente, né? Não é o mundo dos negócios. E agora o comandante está vivendo esse outro lado, é a navegação. Opa, cadê a âncora? Não, tá lá bonita. Tá de âncora, hein? Esse aqui era o navio hidroceanográfico Amorim do Vale. Ô, comandante, isso tudo que o comandante reportou é inédito para a opinião pública ou foi reportado para a Marinha? Ou o comando da Marinha vai saber pela primeira vez através do nosso... Estou tocando aí, estou batendo lá na porta dele. Fala aí, comandante, reportou isso? Não, foi muito legal. Quando a gente atracou, a base era em Niterói, quando a gente atracou lá, eu acho que o almirante na época, o almirante lá da Diretoria de Hidrografia e Navegação, não vou citar o nome, mas se ele assistir, ele vai se lembrar. Peraí, estou olhando no Google aqui, que ano foi mesmo? Que ano foi? Diz aí, comandante, espera aí. Bate o bizu aí. Final de 2008. Final de 2008. Foi dezembro de 2008. Mas eu acho que ele, como ex-comandante também de navio e tal, ele sabia o que eu estava sentindo. Então, quando eu atraquei lá no pier da base lá de Niterói, ele estava no cais me esperando. E aí, quando eu passei a prancha, ele entrou a bordo, aí teve aquele cerimonial e tal, e ele foi ali me dar uma força pelo que eu tinha passado. Então, isso é muito legal também dos marinheiros, né? Essa corrente, né? Porque um almirante nada mais é do que um comandante que já passou o seu tempo, já comandou o navio, né? Claro. O comandante é um ex-tenente, então também quando eu tinha lá os meus tenentes, eu lembrava exatamente o que eu estava passando. Então, essa solidariedade, independente de hierarquia, foi muito legal naquela época e eu sou até hoje grato aí ao almirante por aquele apoio que ele me deu. Ô, Zimbro, você falou de procurar no Google aqui, eu achei no Código Militar, artigo 4º aqui, inciso
Terceiro, perder partes de embarcação. Ih, vai encrencar o Vinícius. Vamos perder o integrante. Não, a essa altura não. Vamos pular desse assunto, vamos para... Melhor pular. Tem que pagar 3. Sabia? Tem que pagar 3. Se você pega um negócio da Fazenda Nacional, um patrimônio da Fazenda Nacional, você é obrigado a pagar 3 vezes aquele valor. Eu não ia ter como pagar 3 âncoras. A âncora, porque eu não sou jornalista, não sou atleta. Olha aí, Marcão, olha isso. Não, se você fosse jornalista, você já poderia ser um âncora. 3 âncoras. Por sinal, ele falou que foi maldade eu dizer que a derrota era medalha de prata, não sei o quê. Ele citou o seguinte: o barco era pequenininho, era levezinho. Vocês viram a foto do barco? Ele não cabia depois não coube, não. Ficou para fora, assim, rapaz. Era levezinho, 700 quilos. Tá de brincadeira, 750 toneladas. Toneladas, perdão. Tá de brincadeira, comandante. Não, mas igual a medalha olímpica, pô. Não, mas era um navio pequeno mesmo, era um navio de 48 metros. Se você pensar que hoje, lá onde eu trabalho, o pessoal manobra navios de 366 metros de comprimento, então... Mas com outra tecnologia, né? A molecada hoje também salta 1 metro, né? De impulsão com um tênis diferente, com um piso diferente. Pode ser um tema, hein? Aí, dona, vamos um tema para a próxima: mudanças de tecnologia nos nossos negócios. Velhice. A comparação com as gerações anteriores. Quem era melhor? Era melhor o comandante da época dele ou era o comandante de hoje com o navio 300? Pô, é bacana, cada um no seu quadrado, ver como isso mudou, pelo menos no meu quadrado, a mudança é muito grande. Exato. Com a pandemia, hoje, por exemplo, eu trabalho totalmente de forma remota. A produção de conteúdo que eu faço é toda ela remota, né? O que seria em fevereiro inimaginável, você vê um Zoom, um WhatsApp, num Jornal Nacional, no Fantástico, hoje é absolutamente natural, porque houve uma ruptura de estética de comunicação. Por quê? Porque a gente teve que se virar de algum jeito, né? Você tem novela das 9 de arquivo, mas você tem Jornal Nacional quentinho, né? Então, o jornalismo teve que se reinventar. A gente podia falar sobre reinvenção, né? O que você acha? Sim. Pode ser? E no caso de vocês, aí no nosso agora, né? O antigo e o novo, acabou aquele negócio da grade, né? Eu só conseguia ver o Bonner às 8 horas da noite, só na TV Globo, que era o canal X, e só de segunda a sábado. Hoje, né, você entra aqui no telefone, clica o que você quer, na hora que você quer, no dia que você quer, e isso mudou completamente o jeito de se expor, né? On demand, né? On demand. Isso que a gente está fazendo é rádio on demand, né? O podcast, Exato. Que é um dos produtos que a gente está produzindo, é muito bacana porque ele é a prova da reinvenção do rádio, né? Isso é muito, nos Estados Unidos explodiu, né? E nós estamos surfando essa onda, criando o nosso podcast. Isso é muito bacana. Possivelmente alguém agora, se Deus quiser, após pandemia, está nos ouvindo num engarrafamento, que não existe mais. É verdade. Sim. Ô, Dônola. Sim, por favor, comandante. Você já perguntou ao Marcão a derrota dele, que foi fantástica, a medalha de prata na Olimpíada né? Estamos chegando no nosso podcast. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Estúdio Rastro. Estamos encerrando aqui esse episódio. Obrigado pelos quadrinhos. Não. Se você não contar, nós vamos contar a tua derrota aí, pô. Então eu prefiro contar com as minhas palavras. Eu prefiro. Isso. O Vinícius não falou de derrota, né? Mas, poxa. É porque acabou o tempo. Obrigado a todos pelo tempo. Mas eu tenho. Eu coleciono, vou ser muito franco. Eu tenho várias derrotas colecionadas ao longo da vida, várias, mas uma delas, e que eu até citei num vídeo, quem abriu essa história do vídeo foi o Marcão. O Marcão, eu poderia falar que eu fui um atleta, eu sou medalhista olímpico, mas eu também poderia falar que eu perdi uma final olímpica de 3-0. Essa colocação, quando eu transpus o teu vídeo para a minha vida, eu poderia falar que eu fui 15 anos repórter dos principais telejornais do Brasil. Mas eu também poderia falar que eu nunca apresentei nenhum desses telejornais. Eu poderia falar que eu me formei na Europa, em Portugal. Mas qual foi a derrota? Que, ao voltar para o Brasil, e eu nunca tinha falado disso nem para minha própria mulher, eu fiquei 15 anos na Rede Globo com muito medo, vendo a paranoia de ser descoberto. Porque quando eu voltei ao Brasil, eu fui tratado como português.
Como Portugal não reconhecia os diplomas dos dentistas brasileiros que iam para lá, o Brasil parou de reconhecer os diplomas aqui. Então chegou um momento que eu falei, não, eu preciso ir embora. E eu nunca quis ser apresentador, porque era muita exposição. Alguém vai descobrir essa história. E quando eu saio da Globo, vou para a Record, o doutor Elton Veneno, advogado da Record, fala, pera um pouquinho, se não mostrar o registro definitivo, esse contrato perde valor. Então, foi uma grande derrota na minha vida não ter me planejado ali, ou mesmo com planejamento, por falta de sorte, ter sido o marisco nessa briga do Rochedo com o Mar, de Portugal e Brasil durante esse tempo. Então, foi uma derrota muito grande que deixou sequelas na minha carreira indeléveis. Respondi, comandante. Respondeu. Não, mas tem um monte, né? Tem um monte de derrota. Eu ficaria falando podcast de derrota aqui até amanhã, né? Mas tem um monte. Mas como a gente está no rodízio, volta para mim, e aí eu vou para um assunto que a galera gosta muito, que é futebol. Passada a Olimpíada, fui estudar nos Estados Unidos, voltei, fui fazer Fundação Dom Cabral, e aí caiu um convite para, não, você não quer ser o CEO de um clube de futebol? Eu falei, cara, pô, futebol é diferente, não sei o quê, mas eu tinha uma vontade de testar, né? Eu tinha pego no COB, o COB a gente dizia sempre, aqui são 41 esportes e uma religião. Era tudo diferente, o uniforme era diferente, o hotel deles era diferente, a comida deles era tudo diferente. Eu dizia, cara, isso tem algum erro de berço, né? de criação. E eu acho que a gestão profissional pode mudar, e continuo achando, tá? Independente da minha derrota. Aceitei ser CEO do Fluminense durante 10 meses, 2017, 2018. E, cara, assim, eu boto no meu currículo como uma belíssima derrota de 10 meses. Fiz um MBA de futebol hoje, se vocês perguntarem, eu sei tudo de direito, de compra, de venda, de sacanagem, de base, do que for. 10 meses de MBA de futebol, mas, cara, não consegui fazer meia mudança no Fluminense. Tudo que a gente combinava, que a gente planejou, que a gente estruturou durante o dia, os voluntários, né, os estatutários voluntários mudavam de noite. Então, com 10 meses de futebol de Fluminense, eu pedi, comandante é torcedor do nosso tricolor, eu pedi demissão depois de 10 meses, sem assim, eu diria, mas o que você fez de legal lá? Cara, eu só sacudi a cabeça deles, mas como eu não consegui botar nada dentro, eu fui embora com a minha sacudida. A gente chegou lá com o Ernest Young, montou um planejamento de 10 anos, a gente chegou lá com um corpo de executivos, especialistas em cada uma das áreas, mas chega no fim do dia, quem resolve é a diretora de parquinho. E você fala disso de uma forma muito tranquila. Sem, assim, errei, fracassei, não fiz o que, não cumpri minhas metas, na boa. Na boa. Faço. E apareceu também no COB também eu tive. No COB eu apanhei bem também, né? Ou será que o Fluminense fracassou? Essa é uma pergunta boa. E quando o Zimbrão estava falando, eu fiquei pensando no seguinte também. Quando a gente tem um fracasso ou uma derrota, a gente teve a coragem de encarar a briga para aquela derrota, para aquele fracasso, né? De abrir a empresa, de treinar para ir para aquele campeonato, de aceitar a convocação. Quanta gente no meio do caminho disse, pô, convocação, o cara vai treinar 10 horas por dia durante 6 meses, vai ter cortado no meio. Não vou para esse negócio, não. Pô, abrir uma empresa, CNPJ, vai na prefeitura, volta da prefeitura, bota dinheiro, pô, fica sem poupança. Não vou abrir esse negócio, não. Então, enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando isso, cara. Porra, eu tomei muita porrada mesmo. Mas para cada uma dessas porradas, eu tive coragem de... Né, nosso aqui do podcast, a gente precisava estar fazendo isso aqui? Não precisava, né? Precisava estar contando história. Podia estar, porra, lá no sítio do comandante, né, tranquilo, né, tomando chimarrão, bebendo uma cerveja. Mas eu estou no Rio, estamos aqui colocando com a coragem de botar a cara e a voz para trocar essa experiência. É piegas, mas é verdade. A derrota só existe para quem lutou, não é não? Boa. Só isso. Muito bom, muito bom. Como a gente já está chegando ao fim do nosso podcast, e o Marcão levantou uma possibilidade de tema bem legal, o que vocês acham? Reinvenção? Cada um no seu quadrado? É legal? Gosto muito. Tem tudo a ver com o momento, tudo a ver. Eu tenho aquele problema, né? Eu vou ter que botar um monte de quadrado, né? Como é que vai ser o esporte? Como São é que seis. Na tecnologia? Eu vou contar um monte de historinha. E aí, comandante, vamos nessa então? Vamos nessa. Para fechar a derrota, eu mostrei a camisa, né, do adversário que eu troquei no dia da derrota, chorei em cima dela e guardo até hoje. Mostra a vencedora, mostra. 20 anos depois, eu comprei o símbolo máximo
daquele negócio, que é a tocha original dos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Então, olha isso. Sim, cara, é para mostrar que a derrota vira vitória, porque o meu currículo ficou 100%, sempre de primeira linha, é o medalhista olímpico dessa Olimpíada que eu tenho a tocha em casa. Então, comemorar a derrota bem comemorada. Pô, muito bacana, muito legal. Parabéns. É isso aí, gente. Nós chegando ao fim, ao segundo episódio dos Quatrícios, o encontro de 4 Vinícius. Agradecemos ao Dani Di, do Estúdio Rastro, nosso parceiro na produção de conteúdo. Valeu, Dani. Obrigado, Quatrícios, e obrigado a você que nos ouviu ou nos assistiu falando de algo que as pessoas não gostam de expor, os próprios fracassos. Se quiser nos seguir, já estamos nas redes sociais, somos @Quatrícios no Instagram. E em breve voltamos com um novo episódio, firmes no nosso propósito de sair do nada e chegar a lugar nenhum. Até um novo encontro dos Quatrícios. Valeu! 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 Oi.